Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer estar novamente ministrando a palavra poderosa do Reino de Deus, a palavra que nos dá ânimo, nos dá alegria, nos ama. Ela fala conosco de uma forma tremenda e poderosa, a qual talvez nenhuma pessoa pudesse falar. Daí você pode falar, mas como a palavra fala se nenhuma pessoa pode falar e se ela foi escrita por homens? Amados, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Eu creio nisso plenamente por tudo que está escrito no Antigo, no Novo Testamento, a evidência, a clareza, a percepção, a identidade de tudo aquilo que foi escrito, de tudo aquilo que foi colocado para que nós pudéssemos ter uma esperança em algo que não é só porque nós ouvimos falar, é algo que é verdadeiro, é algo que é puro, que é inabalável. A promessa de Deus para a vida daqueles que o temem e que amam é infinitamente maior do que nós imaginamos e pensamos, como diz a própria palavra de Deus. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e quero compartilhar a palavra poderosa de Deus nesta noite de segunda-feira com você, amado, que talvez esteja passando por algum problema, talvez esteja alegre, esteja bem. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis. Às vezes nós estamos muito felizes com uma informação, com algo que nos agradou, com algo que mexeu conosco, seja negativamente ou positivamente, mas sempre nós estamos passando por algo novo. E o algo novo, nesta noite, talvez seja a palavra de Deus que nós vamos compartilhar e que ela seja rema para o teu coração, ela influencie você para as coisas boas e poderosas do reino de Deus. A palavra que eu quero compartilhar está em João, capítulo 1, do versículo 19 ao 31, nós vamos ler rapidamente. A palavra de Deus diz assim, quando fala sobre o testemunho de João Batista, ele repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem é, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram entre eles os fariseus, e perguntaram-lhe então, por que batizas, se não é Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim, por isso, batizando com água. Amém, igreja? Amados, aqui é uma repetição, ou seja, uma nova declaração do testemunho de João Batista, de quem era Jesus e de quem ele era. João Batista exerceu uma função de servo extremo, um servo que decidiu, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, proclamar esse Evangelho de verdade. Um grande homem de Deus, uma boca profética na nação de Israel, a boca de Deus para a nação de Israel. Como hoje, amados, nós temos homens e mulheres que, no decorrer da sua trajetória, ou no decorrer da sua caminhada, esqueceram
de proclamar a verdade absoluta. E talvez a verdade absoluta incomode alguém e seja como uma palavra que é rejeitada, porque é a verdade e às vezes você não quer ouvir a verdade. João não atentou para isso, João não olhou para esse lado. João poderia estar diante da sociedade, mas ele optou estar no deserto. A palavra de Deus diz que ele era como um homem vestido de pele de camelo e comedor de gafanhoto e mel, um caniço, levado pelo vento no deserto. E esse caniço, esse homem que poderia estar diante da sociedade, vivendo próximo aos reis para proclamar talvez o que eles quisessem, ele decidiu não. Ele decidiu estar na presença de Deus e falar absolutamente a verdade. Ele esteve à frente dos reis, dos homens poderosos daquela época, mas para proclamar não o que eles queriam e desejavam ouvir. Ele foi enviado para abrir o caminho, percursor. Ele teve o privilégio de vir e abrir o caminho para Jesus. Ele não era Jesus. A humildade de João declara, não, eu não sou Jesus, eu não sou Elias, e eu, aquele que eu vim para abrir o caminho, aquele que virá após mim, que vós não conheceis, este eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Então ele está numa declaração de humildade falando, olha, eu posso fazer coisas tremendas, porque é para o reino dele e as coisas que acontecem são por causa do favor de Deus. Mas eu não sou Jesus, eu não sou Elias, mas não é profeta também não. Eu sou simplesmente um servo do Senhor. E eu vejo uma declaração de João Batista como uma das maiores declarações das passagens da Bíblia, em que fala que um homem, por mais que ele tivesse pleno conhecimento, plena autoridade para declarar a verdade, e declarar profundamente aqueles que estavam vivendo em pecado, estavam vivendo uma vida dissoluta, mas ele não trouxe toda a glória, toda a fama para si. Ele declarou o que ele era e quem ele era em Deus, um servo humilde e que foi agraciado, cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer. Se os amados lembram, Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João, quando tiveram um encontro, elas eram primas. A palavra de Deus nos revela que quando Maria chegou, quando elas estavam juntas, a criança no ventre de Isabel estremeceu. Então, amados, eu creio fielmente que naquele momento, quando estavam juntos, quando estavam as duas mães ou as duas crianças no ventre das mães, ele reconheceu a soberania do Senhor da glória e foi certamente já no ventre, sendo gerado ainda, foi tocado pelo poder do Espírito Santo. E esse homem que veio ao mundo, que a palavra de Deus diz, Jesus diz, que aqueles que nascido de mulher, não havia nenhum outro, não havia homem igual a João, nascido de mulher, mas ele fala aquele que vive o reino de Deus, o menor, mas que vive o reino de Deus, as poderosas promessas e aquilo que é reino inabalável e perfeito, é maior do que ele. Então Deus fala coisas que às vezes abala a nossa estrutura, porque como pode Jesus, o Senhor, falar que os nascidos de mulher não havia outro igual, mas o menor que conhece ou identifica o reino dos céus, o reino inabalável, é maior que João. Amados, essa declaração mostra uma condição de humildade, além de humilde, uma coragem sem igual, uma fé poderosa em Cristo Jesus, uma coragem que no mundo em que eles viviam, e hoje nós vivemos, pessoas que são usadas por Deus como boca profética estão com riscos de morte. Por quê? Porque ninguém quer ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus às vezes vem como um confronto que abala a estrutura de uma nação, abala a estrutura de uma cidade, abala a estrutura de um governo. E nós, como cristãos, devemos orar pelo governo. Por quê? Por que nós devemos orar pelos nossos governantes? Porque nós concordamos com o que eles fazem, com o povo? Porque nós concordamos com as leis que eles ditam ou que eles prescrevem? Não, amados, não se trata de concordância ou eu aceitar que eles estão se corrompendo ou fazendo coisas que afligem a sociedade ou o povo que tenha menor benefícios ou seja desempregado, a classe
menos favorecida, digamos assim. Então, amados, quando nós entendemos isso, não é que eu ore para eles ou nós devemos orar para que continue dessa forma, não. A nossa oração é para que Deus, da mesma forma que nos tocou, da mesma forma que o Espírito Santo nos consolou, nos amou primeiro e trouxe ao aprisco do Pai, que Ele possa tocá-los, influenciá-los para a glória dEle, do Senhor, e que eles se rendam ao Senhor para que governem com justiça. Então, quando João declara ao rei, olha, você está em pecado, Herodes, você está errado, chama o povo de raça de víboras, arrependei-vos, ele estava certo, ele estava falando porque as pessoas estavam vivendo como uma, querendo matar a outra, passar por cima da outra, como víboras, como cobras venenosas que pegam a sua presa e matam. E as pessoas hoje, amados, estão pensando somente em si próprio. Ou seja, não há mais o critério de olhar para o necessitado, por aquele que precisa e fazer algo. Não se faz mais. A igreja, infelizmente, perdeu a identidade do qual é o propósito, e o propósito é vidas. A igreja se fechou nos templos, dentro dos templos, e não é errado ir ao templo, amados. Entendam o que eu estou falando. É lícito ir ao templo, congregar com os irmãos, ouvir a palavra. Sim, é lícito. É lícito você que frequenta uma igreja evangélica ir na igreja e ouvir a palavra. Você que é católico ouvir a palavra é lícito. Porém, o que nós estamos fazendo fora da igreja, por vidas? Ou seja, nós só falamos para as pessoas que estão lá e as que não estão. As que não vêm, é problema delas. Não, é problema nosso. É problema de nós como igreja, como cristãos, e de fazer discípulos, e de pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Essa é a palavra de direção. A palavra não disse, ide e pregai o evangelho nas sinagogas, nos templos, e ficai ali. Fique parado, porque ali todos eu enviarei. Não, ide e pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. É isso que a palavra nos diz. E João fez isso, amados. João Batista foi determinado como servo, um homem cheio do Espírito Santo, humilde, corajoso, uma coragem absurda e cheio da fé em Cristo Jesus. Por isso, eu te convido, amados, e te impulsiono para que você seja parecido, sim, com Jesus e com João e com estes homens tremendos da fé que nós vimos, João, Elias e tantos outros, Davi e tantos outros, Daniel, os profetas maiores e menores que declararam a verdade, independente se foram rejeitados ou não. O problema é que quando nós pensamos em nós mesmos, nós não queremos ser rejeitados ou apartados da sociedade. O interessante é que eu digo como boca profética, para mim não interessa se a sociedade não me aceita, para mim não me interessa se um governante não me aceita. O interessante é, e o primordial é, que eu faça a vontade do Senhor. Eu respeito toda autoridade. Eu respeito as autoridades eclesiásticas, as autoridades de governo, as autoridades policiais. Porém, a minha fé inabalável, a minha verdade absoluta está no que diz respeito à palavra, o Evangelho de Deus e a Jesus Cristo. Porém, eu oro por todos os governantes, por todos os governos da nação e da cidade. Porém, não sou conivente com o que eles fazem de errado. O interessante é dizer que, se precisar falar a verdade para eles, pessoalmente, mesmo que eu tenha que ser preso por falar a verdade, eu falarei. Por quê? Porque a verdade é maior e prevalecerá. Ou seja, nada, nem ninguém, absolutamente ninguém. As palavras de Deus não foram algemadas. Paulo foi preso, o apóstolo Paulo, mas as palavras de Deus partiram das prisões de Paulo e nos tocaram, influenciaram o mundo, não uma nação, o mundo inteiro, por amor a Cristo. E isso eu deixo essa palavra, amados, para que você reconheça a soberania de Deus e de um homem que segue o Senhor. João Batista entendeu isso e decidiu permanecer fiel à palavra de Deus. Em nome de Jesus, que você receba isso, que você seja cheio do Espírito Santo e cheio da verdade de Deus. Esse mundo que nós estamos vivendo, esse tempo, especificamente agora, o que é necessário, o que é preciso, são bocas proféticas, bocas de Deus na nação brasileira e na cidade em que você está inserido. Por quê? Para dizer a verdade, para falar a revelação genuína da verdade e não se corromper. As alianças de verdade, alianças de justiça,
são feitas no Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Você pode ter aliança com o governante? Sim, desde que ele não se corrompa, desde que ele entenda a justiça inabalável de Deus, para que ele cresça e nós diminuamos. Ah, mas como que pode, pastor? Eu não quero diminuir. Se você não quer diminuir, amados, você não serve para servir. Ou seja, a glória e honra é dada somente a ele. Nós somos vasos usados por ele, para que a glória dele prevaleça em toda a terra. Em nome de Jesus, que a tua casa seja uma bênção, que você receba esta palavra e seja estimulado, seja tocado para querer falar sempre a verdade, a absoluta verdade da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.